Olá pessoal, eu sou o Cássio César da Silva Correia. Estarei hoje conversando com vocês sobre a segunda parte dos vídeos sobre a variabilidade da frequência cardíaca. Então, eu faço parte do Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica, que é o PIVIC. Faço parte do Programa Educacional Tutorial PET do curso de Educação Física da Universidade Federal do Acre. Sou tutorado pelo professor Dr. Miguel Júnior Surdi Bortolini. Então, agora nós vamos conversar sobre as orientações para dar início à parte prática da coleta e análise da variabilidade da frequência cardíaca. Lembrando que no vídeo anterior nós falamos sobre os softwares e aplicativos que eu particularmente utilizo, que vocês podem fazer o teste e utilizar para fazer a coleta. E agora nós vamos para as orientações práticas para realmente ocorrer essa coleta, como que os cuidados que nós devemos tomar para fazer a realização dessa coleta, beleza? Então, vamos lá. Nós vamos estar discutindo hoje sobre esse artigo que tem o título, da variabilidade da frequência cardíaca. Você está usando corretamente? É uma lista de verificação de padronização de procedimentos. Então, vamos ver quais são esses procedimentos e responder essa pergunta, Você está utilizando corretamente? Bom, a variabilidade da frequência cardíaca é o método não invasivo utilizado para avaliar a modulação autônoma do sistema nervoso do nódulo do seio cardíaco, descreve as oscilações entre os intervalos, vou mudar aqui a minha caneta, entre os intervalos consecutivos do elétron, entre um intervalo R e o outro intervalo R. Atualmente há um crescente interesse em compreender os mecanismos envolvidos na VFC, sua utilidade clínica, bem como as mudanças em suas normas que podem indicar prejuízos à saúde, como veremos a seguir. A VFC também é uma opção muito atraente, uma ferramenta clínica promissora para avaliar e identificar o comprometimento da saúde devido à sua ampla gama de usos, ser rentável e fácil de adquirir os dados. A aplicação da medição da VFC foi inicialmente focada na predição de sobrevida em pacientes com doença isquêmica do coração, mas posteriormente esteve ligado aí também a pacientes com doença renal crônica. Então, nós temos esse panorama aqui. Quando eu tenho uma alta variabilidade da frequência cardíaca, eu tenho geralmente eu apresento características de um indivíduo saudável, porque os sinais de mecanismos autonômicos eles estão ocorrendo de forma eficiente. Quando eu tenho uma baixa variabilidade da frequência cardíaca, eu tenho mau funcionamento desse sistema nervoso autônomo, eu tenho um forte preditor de baixa probabilidade de sobrevida, por exemplo, em pacientes com disfunção ventricular esquerda, insuficiência cardíaca ou o próprio infarto do miocárdio. Também está associada ao aumento do risco de eventos cardiovasculares e desenvolvimento de doença renal em estágio terminal e mortalidade. Então, o que acontece? No entanto, existem anormalidades cardíacas, como o distúrbio de condução e fibrilação atrial, particularmente presente nos idosos, que também podem produzir uma alta variabilidade. Lembrando que a alta variabilidade é algo positivo, mostra que o indivíduo está com saúde. Então, esse probleminha aqui também pode ocorrer. Então, nessa condição, está fortemente ligada ao aumento do risco de mortalidade. Portanto, antes da coleta da VFC, é necessária uma avaliação clínica dos sujeitos, acompanhada de um elétron e uma interpretação minuciosa, a fim de obter o que? Resultados confiáveis e reprodutíveis. Durante a análise, o que nós vamos ter que
levar em consideração desses detalhes? Quais são os equipamentos, métodos e as técnicas que você utilizou devem ser descritas, que vão desde a preparação do local da coleta, ferramentas para você fazer a captura, análise, a coleta da VFC e determinar as séries dos intervalos. Então, tudo isso tem que ser descrito. O objetivo da apresentação do artigo, né, é fazer realmente recomendações e desenvolver um checklist de procedimentos de normalização quanto ao uso, a metodologia de coleta e análise de dados da VFC com foco na área da cardiologia. Então, o objetivo é criar uma guia de recomendação para a análise na hora da prática. Então, quais são esses checklists? Então, aqui eu tenho 10 primeiros checklists, que são alguns questionamentos que você deve responder na sua pesquisa. Então, vamos lá. A primeira pergunta ele faz o seguinte: a saúde geral dos voluntários foi controlada? O local onde a pesquisa foi realizada foi adequado para inferir controles externos ou internos? Houve controle ou registro de algum ruído no ambiente? Então, se houve, você escreve que houve. Não houve, foi tudo controlado, tudo direitinho, positivo, né? A temperatura do ambiente foi controlada dentro de uma sala ou dentro de um laboratório, que nós vamos ver onde é o local de coleta. Essa temperatura foi 30 graus, 40 graus, ou foi numa temperatura ambiente? Isso tem que estar descrito no seu trabalho, na sua pesquisa. Qual era a umidade relativa do ar? Foi controlada? Você tem esse registro? A hora do dia em que a coleta ocorreu, eu vou abordar mais à frente, mas normalmente eles recomendam que, se você, por exemplo, faz uma coleta de várias pessoas, né, de um grupo de indivíduos, normalmente essa coleta é realizada no mesmo horário para todos os indivíduos. Preferencialmente, e também há uma preferência para que seja coletada em horários, principalmente no período matutino e não no período ali vespertino, no final da tarde, devido à questão biológica, relação hormonal, de estresse, né? Enfim, principalmente logo ao acordar, algumas horas após acordar. Os pacientes voluntários estavam familiarizados com o ambiente de coleta antes do registro? Isso é importante, né? O paciente ele já sabe como funciona, né? Qual é a rotina daquele ambiente, ele conhece o ambiente. Isso tudo pode proporcionar para o paciente, o voluntário, que ele fique mais calmo, mais tranquilo, né, no momento da coleta. A circulação de pessoas foi controlada? É um local em que entra e sai muitas pessoas na sala, ou é um local que só entra os pesquisadores, só pessoas autorizadas? Isso tem que estar respondido aí no seu checklist. Havia alguma orientação ou registro sobre a ingestão de substâncias? Muito interessante, né? Principalmente alguma substância, por exemplo, como um café, que é um estimulante, né? Que pode dar alteração no seu batimento cardíaco. Então, isso tem que ser questionado e registrado aí, de preferência que ele não tome nenhum tipo de substância antes da coleta, ou horas antes e dias antes. Isso aí tem que estar registrado, tá? Principalmente se for realizar alguns testes físicos, isso aí tem que estar bem descrito, tá, pessoal? Item 9, muita atenção. Havia alguma orientação ou registro sobre atividade física? Mais à frente eu vou abordar, mas ele recomenda que não faça atividade física de forma extenuante horas ou até no dia anterior à coleta da variabilidade da frequência cardíaca, porque nós sabemos que a atividade física tem um efeito agudo que pode durar muitas horas, e esse efeito agudo do exercício pode estar interferindo na variabilidade da frequência cardíaca, dando uma outra interpretação e não aquela de estado de repouso, tá? Mas também, se a variabilidade for utilizada após o exercício físico como um marcador de fadiga muscular ou de fadiga
central do corpo, né? Se a pessoa está muito cansada, se a pessoa conseguiu recuperar, é válido, mas tudo isso tem que estar descrito na pesquisa, tá bom? Item 10, importantíssimo para quem trabalha com atletas e utiliza a variabilidade da frequência cardíaca como um marcador, vamos colocar assim, de recuperação, né, de desempenho. O item 11, os valores da linha de base dos voluntários foram registrados. Os voluntários tiveram um descanso de pelo menos 15 minutos antes da coleta. Então, uma recomendação, também vou abordar mais à frente, que o artigo nos traz, que após, se você é um indivíduo, ele faz algum tipo de atividade, essa coleta tem que ser feita após esse período de calma, de repouso. Então, ou se você chega num ambiente para fazer a coleta, o artigo recomenda que esse indivíduo ou esse voluntário fique pelo menos 15 minutos em descanso, numa sala tranquila, sem distrações, que é um dos itens também para que seja feito essa coleta. Houve a descrição da posição corporal, o indivíduo estava sentado, deitado, em pé, correndo, isso tem que também estar descrito na sua apresentação. Houve descrição, né, da dinâmica ou do descanso dos voluntários durante a coleta, houve algum controle das interações. Então, dentro de um ambiente que você determinou para fazer a coleta, esses indivíduos ficaram conversando entre si, houve esse tipo de interação, importante fazer esse questionamento. Houve controle das distrações, então, seria distrações dentro de um ambiente ou de um laboratório, aquele indivíduo ficou mexendo no celular, ficou vendo notícias de um jornal, por exemplo, ficou assistindo filmes de comédia, de entretenimento. Isso pode interferir na variabilidade. Recomenda-se que não tenha nenhum tipo de distração. Então, isso também tem que ser bem analisado e cuidadosamente estruturado no local da coleta. Então, anota o item 16, que ele é bem importante. As ocorrências, né? O sujeito ele espirrou, tossiu, cochilou, ele se mexeu durante a coleta, isso foi registrado, isso aconteceu antes, durante e depois da coleta, isso tudo tem que estar registrado. Eventos clínicos, durante a coleta aquele paciente ficou tonto, teve uma visão um pouco turva, apresentou algum tipo de arritmia, deu formigamento em alguma parte do corpo, né, parestesia, enfim, isso tem que estar registrado caso ocorra, tanto antes, durante e após a coleta. Quais foram os dispositivos com o qual os dados foram coletados? Eles foram descritos. Um erro comum é você não descrever quais foram os dispositivos que fez essa ligação entre um indivíduo e um aplicativo, entre um indivíduo e um software do computador. Isso tem que estar descrito, tá? A taxa de aquisição do sinal ela foi descrita também. Então, o software utilizado, o item 21 importante, você precisa abordar e descrever qual software que você utilizou para aquisição, né, leitura. Ele foi descrito, isso tem que estar bem organizadinho, tá, pessoal? A duração do tempo de aquisição de leitura, quantos minutos ou horas você utilizou durante a leitura? 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos? Enfim, isso tem que estar bem organizado. A aquisição de outros sinais simultâneos, é comum a utilização de outros sinais durante a coleta, por exemplo, frequência cardíaca, pressão arterial. A frequência cardíaca é da variabilidade, mas a pressão arterial, você pode estar fazendo coleta de sangue, enfim, é normal que ocorra outros sinais simultâneos, tá? Isso vai depender muito da pesquisa. O mais comum é a variabilidade da frequência cardíaca e o controle da pressão arterial. A necessidade de controlar controlar a respiração do voluntário foi verificada. Em alguns casos, há uma recomendação para que o pesquisador recomende um tipo específico de respiração. Por exemplo, inspira em 3 segundos, expira em 3 segundos. Você consiga ter um controle da respiração, tá? Isso
isso pode ser utilizado. Isso foi utilizado ou não foi utilizado, você deve colocar no seu texto. A qualidade do sinal. A qualidade do sinal ela foi verificada durante o processamento. A descrição da amostra de dados selecionadas a ser processada foi descrita. Teve a necessidade de editar e filtrar o sinal durante o processamento. O software na análise foi relatado. Então eu tenho o software de leitura e tenho o software de análise. Dois aspectos diferentes. No vídeo anterior você encontra o software da aquisição de leitura e o software da análise. Então são dois softwares utilizados. O número de batimentos ou a janela de tempo, a janela temporal em que a análise ocorreu foi descrito, foi relatado, e os critérios de estacionalidade das séries temporais de intervalo RR foram descritos. Então são etapas que você vai vencendo, que você vai avançando para que a sua pesquisa diminua muito o risco de ter viés, para que ela seja mais próximo do perfeito possível, respondendo a esses questionamentos que na verdade são direcionamentos para que você consiga fazer uma coleta da variabilidade da frequência cardíaca de uma forma mais eficiente, com uma melhor qualidade do seu grupo que você está avaliando. Então, apontar as deficiências que ocorrem com mais frequência do uso da metodologia da VFC e apresentar algumas recomendações sobre como minimizar essas ocorrências utilizando uma lista de verificação específica para esse fim. Então, nós vamos começar agora falando da caracterização dos estudos, dos indivíduos no estudo. Quais são os 4 erros mais comuns? Não relatar as características clínicas, não caracterizar adequadamente o que é considerado normal, população geral, saudável e aparentemente saudável, não relatar dados demográficos com precisão, por exemplo, massa muscular, massa corporal, altura, IMC, e não informando a faixa etária e gênero dos grupos avaliados. Então vamos ver algumas características, por exemplo, os fatores como idade, sexo, etnia, aptidão, estado de saúde, são fatores que devem ser descritos na caracterização desses indivíduos, que vão fazer com que você consiga especificar melhor que grupo é esse, né? Qual é a idade, qual é o sexo, utiliza algum tipo de substâncias ilícitas, tabaco, utiliza álcool, medicamentos de uso lá, isso tudo tem que estar descrito. Quais são as condições fisiológicas desse grupo, qual o ciclo de sono, temperatura corporal do núcleo, metabolismo, enfim. Ambiente, esse ambiente, ele tinha o quê? Temperatura, qual a temperatura, umidade, qual era a hora do dia, apresentava barulho, muito ruído durante esse ambiente. Então, tudo isso envolve na hora da coleta. Fatores contextuais, por exemplo, qual é o método de registro, frequência amostral, tempo de registro, remoção de artefatos, que são alguns pequenos erros que ocorrem durante a coleta. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma normalidade e aí acontece um artefato, tá? Um batimento anormal ali que pode normalmente ser um erro da coleta, e esses erros são manualmente ou automaticamente retirados da análise. E a influência da posição corporal. Eu também tenho a mecânica da respiração, como eu havia falado. Se você pede para o indivíduo controlar a respiração através de algum método, alguma técnica, o nível de atividade física dessas pessoas foi feito antes, foi feito depois, qual é a recomendação para ser feito antes, interações de emoção, de cognição, eu tenho estresse psicossocial, condições patológicas, enfim, isso tudo precisa estar bem descrito na pesquisa. E com isso eu tenho que é importantíssimo caracterizar clinicamente os indivíduos que irão compor a amostra para ser estruturado. Então, de um panorama maior, eu tenho esses fatores aqui, os dados clínicos, que são os exames médicos, comorbidades, queixas, dores, principalmente através de exames, doenças. Esses
pacientes apresentam algum tipo de doença, hospitalização, realizou algum tipo de cirurgia, isso tudo tem que estar descrito, tá? Capacidade aeróbica funcional, por exemplo, os hábitos de vida atual e anterior relacionado a isso, podem ser feitos através de questionários de atividade física. Níveis de estresse também são investigados através de questionários. Avaliação física, entre asterisco aqui, sobre o consumo de oxigênio de pico. Será que é possível fazer um teste de esforço com esse paciente? Avaliar, por exemplo, o VO2 máximo dele, através de testes específicos em equipamentos, ou eu consigo fazer isso de forma não direta, ou posso fazer isso de forma direta, ou posso fazer isso de forma indireta. Então, é um fator que agrega em muito a sua pesquisa na hora da descrição das características dos indivíduos. Então, eu preciso também ter uma padronização dos métodos, das análises, dos equipamentos que vocês vão utilizar durante a coleta da VFC, o histórico familiar de cada paciente, para que você consiga ter um acompanhamento mais longitudinal de cada paciente dentro de um grupo, né? Se aquele paciente apresenta o histórico familiar de doenças cardiovasculares, pulmonares e outras doenças que podem surgir. Então, aqui eu tenho uma visão geral do que nós temos dentro de um grupo, dentro de um indivíduo, que nós podemos fazer essas verificações. Então, os principais aqui eu tenho os dados clínicos relacionados aos exames, medicamentos, doenças existentes e queixas. Os níveis de estresse desse paciente, isso aqui eu tenho que investigar, principalmente na hora da coleta da variabilidade, padronizar os métodos que eu utilizo, os equipamentos e os softwares, por exemplo, que eu utilizo. Isso tem que ser padronizado, avaliar a capacidade funcional aeróbica e os hábitos de vida atual e anterior da coleta. Isso aqui é muito relacionado com a avaliação física. Então, esse panorama é importantíssimo na hora da caracterização dos indivíduos, tá, pessoal? Então, agora vamos falar sobre o local da coleta. Quais são os 3 erros mais comuns relacionados ao ambiente da coleta? Não informar se o ambiente de coleta de dados foi controlado ou não. Então, controlado no sentido de qual era a temperatura, qual era a umidade e qual o período do dia que essa coleta foi feita, tá? Normalmente você padroniza o mesmo horário, o mesmo período para que seja realizada a coleta, tá? Você não fica coletando em diversos horários, a não ser que esse seja aí o objetivo de comparar a coleta feita de manhã e uma coleta feita à tarde, mas enfim, isso tem que estar descrito na sua pesquisa como que você realizou. Não familiarizar o voluntário com o local de coleta. Então, o ambiente ele tem que ser familiarizado do voluntário ou do indivíduo para que ele tenha mais segurança do ambiente na hora da coleta. E durante o teste, permitindo que os assessores entrem no ambiente. Então, evitar a entrada e saída de muitas pessoas no ambiente para que o indivíduo não venha a ficar distraído. Essa distração dá uma alteração no seu batimento cardíaco e possivelmente irá implicar na correta análise da VFC. Como eu falei, os locais de coleta podem ser laboratórios de pesquisa, ambientes hospitalares, salas silenciosas, entre outros. Então, todos esses estão relacionados ao local. Um ambiente silencioso com circulação mínima de pessoas é o que ele recomenda, sob a temperatura e a umidade de 20 a 24 graus e a umidade entre 40 a 60%. O período do dia, ou manhã, ou tarde, ou noite, devem ser padronizados dentro do mesmo projeto de pesquisa, e a familiarização local do voluntário com o local, relacionado aos procedimentos utilizados, equipamentos e tudo mais. Preparação do voluntário. Então, aqui eu tenho
5 erros mais comuns na hora de preparar o voluntário para a coleta. O primeiro deles é não aconselhar o voluntário sobre as substâncias e bebidas estimulantes que devem ser retiradas antes da coleta. Então aqui, dependendo do trabalho que você faça, essas substâncias e bebidas devem ser tiradas 24 horas anterior à coleta. No caso de aqui, não chamar atenção para a importância de não fazer exercícios físicos extremos, uma boa noite de sono e tomar medicamentos. Alguns medicamentos podem ser retirados e outros devem ser mantidos, tá? Para que não venha atrapalhar a própria vida do paciente, tá? Então, isso tem que ser bem questionado e ter muito cuidado na hora, porque algumas pessoas não podem deixar de tomar certos medicamentos de um dia para o outro, tá? Então, isso aí no item 2, na questão da preparação do voluntário, muito cuidado. Quando a gente fala de exercícios físicos extremos, é que nós temos respostas agudas à atividade física que podem perdurar por muitas horas. Então, se o objetivo da pesquisa, como eu falei anteriormente, for avaliar relacionado a estresse de uma atividade, a variabilidade da frequência cardíaca ela é utilizada como um marcador de recuperação corporal após uma atividade física. Então, se esse for o objetivo, a variabilidade da frequência cardíaca encaixa nesse propósito. Se não, se é uma pessoa comum que precisa fazer a variabilidade da frequência cardíaca, que não tem relação ali com os efeitos agudos da atividade, de preferência essa pessoa não faça atividade física de forma extenuante antes da coleta, tá bom? Não relatar se aquele paciente estava cansado antes da coleta e não controlar as variáveis fisiológicas basais, como a pressão arterial, tá? Então isso tudo tem que estar bem descrito na apresentação. Você pode até pegar a glicemia, por exemplo, pressão arterial e outras possíveis, dependendo da sua pesquisa, que você consiga ter controle, né, sobre isso, tá bom? No dia do teste, não pergunte ao indivíduo sobre a sua condição de saúde, importantíssimo. Você deve perguntar como aquela pessoa se sente no dia da variabilidade e descrever aquilo lá. E não remover dispositivos móveis e outros equipamentos eletrônicos. Então aqui eu tenho aquela etapazinha da distração, né? Durante a coleta, esse indivíduo não deve estar conectado a dispositivos móveis, equipamentos como assistindo televisão, principalmente não deve estar assistindo, já ia dizer relacionado a jornais, mas ele não deve estar assistindo nenhum tipo de interligado, nenhum tipo de eletrônico, para que isso não interfira na variabilidade da frequência cardíaca, tá bom? A situação em que a VFC foi coletada, então os 3 erros mais comuns é não registrar a condição em que a VFC foi coletada, ou seja, se ele estava descansado ou era após o exercício, acordado, adormecido, qual postura ele se apresentou durante a coleta, se estava deitado, sentado, enfim, isso tem que estar descrito, tá, pessoal? Esquecer de pedir ao indivíduo para não falar ou dormir durante a coleta. Então, alguns indivíduos ficam tão calmos que acabam cochilando e dormindo. Então, isso não é bom, tá, pessoal? Isso você tem que recomendar para que ele não fale, mas também não durma, tá bom? Não fazer anotações se o sujeito, são aqui os eventos clínicos, né? Se ele espirrou, se ele tossiu, se ele cochilou ou se ele se moveu. Então, antes de iniciar os experimentos, os testes, deve-se adotar condições em que a VFC foi coletada. Isso precisa, né, ser investigado. Deve anotar também, né? Enfim, seguir esses 3 erros aqui. Você deve ler esses 3 erros para que você não cometa. Então, são 3 erros extremamente simples, mas muito presentes, tá? Aquisição de dados.
quais são os erros aqui? Eu tenho em não mencionar e especificar as características dos instrumentos utilizados para determinar a série de tempo dos intervalos. Então, a primeira etapa do procedimento de análise da VFC é determinar qual é a série temporal do indivíduo, RR, do intervalo RR, que pode ser feito utilizando vários dispositivos. Lembra dos dispositivos que eu abordei, que podem ser dois? A taxa de aquisição de dados, o software utilizado, o tempo de registro e a coleta simultânea de dados. Vários sinais devem ser considerados. Aqui, os monitores de frequência cardíaca para gravação de curto prazo, por exemplo, da marca Polar, ou monitores para gravação de longo prazo, como o sistema de Holter de 24 horas. Então, quais foram os mecanismos utilizados? Está descrito. Também, sem mencionar a taxa de aquisição ou taxa de amostragem do dispositivo utilizada para determinar a série de tempo. Então, a taxa de aquisição ou taxa de amostra é definida como o número de vezes que um sinal deve ser medido e convertido em um determinado intervalo de tempo. Então, normalmente, aqui eu tenho o ideal entre 250 a 500 Hz, né? A amostragem mínima é entre 500 e 1000. Tá? O software utilizado para extrair os intervalos RR, o erro mais comum é não mencionar qual software utilizado para extrair, porque existem muitos aplicativos de software diferentes que podem converter o sinal adquirido pelo dispositivo de aquisição na série temporal RR. Então, eu preciso citar aquele que foi utilizado. É fundamental citar aquele software utilizado para garantir a qualidade na coleta dos dados. Então, eu tenho que fazer o quê? Mencionar aquele software que foi utilizado. Comprimento da gravação, eu tenho aqui 4 erros que ocorrem muito. Primeiro, é capturar intervalos muito curtos, que não dão tempo para fazer essa análise. Em condições laboratoriais, capturando intervalos muito longos, que não são. Então, eu tenho um ponto que é muito curto. Em condições laboratoriais, eu tenho análises que são muito longas. Então, eu tenho que saber qual é o meu objetivo. Tá? Não mencionar o comprimento da gravação e não mencionar se o período analisado considera o tempo ou o número de batimento. Então, tem duas formas de fazer essa gravação: ou eu utilizo o tempo ou eu utilizo o número de batimentos. De qualquer forma, isso tem que estar descrito. Então, as séries de longo prazo são obtidas utilizando o Holter, normalmente são de 24 horas. Em geral, é apropriado um tempo mínimo de 5 minutos, ou, através do método de batimento, de 256 intervalos entre batimentos, e uma duração recomendada para séries de curto prazo para calcular os componentes da VFC de baixa e de alta frequência de uma análise experimental. Então, o comprimento do intervalo temporal utilizado pode ser curto ou pode ser longo, né? Isso tudo vai depender da disponibilidade de qual instrumento você tem na sua pesquisa, tá bom? Também, se você vai utilizar crianças, né, normalmente utiliza intervalos mais curtos devido à estrutura da criança, né? A criança, normalmente, é mais difícil ela ficar parada por muito tempo. Então, tudo isso tem que ser contextualizado para a sua pesquisa de acordo com os equipamentos que você tem, tá? Como eu falei da frequência de ultra ou baixa, né, que é o ULF e o VLF, o ULF, estou falando de frequência ultra baixa, e de frequência muito baixa, que é o LF, só pode ser corretamente analisado a partir de registro de longo prazo. Então, quantas análises lineares que são utilizadas para fazer a coleta, né, da VFC, eu posso utilizar através do domínio de tempo, normalmente está relacionado a longo prazo, e o domínio da frequência, que está relacionado a um curto prazo, tá? Gravando simultaneamente outros sinais, então, quais são os erros mais comuns? Sem mencionar as variáveis que foram determinadas simultaneamente e foram sincronizadas durante o período da coleta. Também não mencionar a coleta de dados em que as variáveis foram determinadas. Então,
Por exemplo, a respiração, atividade nervosa simpática do nervo periférico, pressão arterial de pulso, entre outras, podem ser determinadas, tá bom, pessoal? Então, a questão da respiração, como eu abordei, se você menciona isso pro paciente através de algum tipo de aplicativo, algum tipo de software, a pressão arterial, enfim, se você vai fazer gravações simultâneas durante a VFC, importantíssimo, isso é normal em muitas pesquisas, mas é importante que você comente isso no seu trabalho, tá? Como eu falei, os mais comuns são a coleta da variabilidade da frequência cardíaca. Em alguns momentos você faz a aferição da pressão arterial. A qualidade no sinal, então, o que acontece comumente são esses 3 errinhos aqui. Então, não mencionar e caracterizar qual a qualidade do sinal, a qualidade do sinal coletado, não descartar os sinais ruins, que são os eventos, os artefatos, e não refazer a coleta quando necessário. Às vezes, você faz uma coleta, está cheio de sinal ruim e você não refaz isso. Então, o importante é prezar sempre pela qualidade. E a série temporal RRI deve ser suficiente para análise. Então, não pode ser muito curto e também não pode ser muito longo. Tem que ser uma etapa ideal. Deve ser preferencialmente estacionária, também de boa qualidade. Ou seja, não ter arritmias, batidas ectópicas e artefatos ou ruídos que possam afetar a análise. É importante evitar situações que não haja período de descanso antes da coleta. É importante que as variáveis fisiológicas não se estabilizem antes do início. De uma forma geral, um período de pausa de pelo menos 15 minutos é recomendado antes da coleta na posição corporal em que será usado. Então, esse protocolo, a recomendação é que aquelas pessoas precisam ficar pelo menos 15 minutos em um ambiente calmo, em um ambiente com uma luz adequada, sem distrações através de televisão, celular, sem ruídos de barulho, dentro de uma temperatura ideal, para que ele consiga ficar dentro de uma condição fisiológica para que ocorra essa coleta. Então ele recomenda 15 minutos de pausa para que anterior à coleta da variabilidade, tá bom? Os trechos, né? Os 3 erros comuns é não apresentar o número de batidas ou a duração do tempo selecionado para análise. Dentro de alguns aplicativos você seleciona 5 minutos, 1 minuto, 20 minutos, isso tem que estar descrito, tá? Na hora de escolher qual trecho você vai analisar. O cumprimento da sequência selecionada para análise não é constante para todos os voluntários, então é outro erro, tem que ser constante. A sequência selecionada não é estacionária ou apresenta tendência, especialmente se a análise a ser utilizada estiver no domínio de frequência na análise. Então, tem que ser estacionária, como eu abordei anteriormente. Tá? Então, qual é a recomendação? Recomenda-se que a duração do trecho selecionado para análise seja igual para todos os voluntários que compõem o estudo. É inadequado comparar as medições da VFC obtidas a partir de gravações com diferentes períodos de tempo, tá, pessoal? E também recomenda-se utilizar pelo menos 512 pontos por um tempo mínimo de gravação de 15 minutos ou 5 minutos. Eu tenho análise de dados. Vamos conversar agora sobre os métodos lineares. Quais são os erros mais comuns dos métodos lineares? Então, não definindo adequadamente quais são os índices de VFC utilizados para análise, não mencionando quais são as faixas de frequência utilizadas na análise no domínio da frequência, não mencionar o método utilizado para calcular os índices de domínio, não mencionar a janela utilizada durante a análise, também não mencionar quais foram os ajustes utilizados no software para o cálculo dos índices da VFC e não descrever o software. Então, tudo isso aqui são erros comumente utilizados para quem utiliza os métodos lineares, que deve ficar atento, tá, pessoal?
Normalmente eu tenho esses valores aqui utilizados nos métodos lineares, que é o SDNN, o SDAN, o RMSSD, o PNN50. Então são esses marcadores, são esses valores, são esses parâmetros que vocês vão encontrar nos métodos lineares. Nos métodos não lineares, quais são os erros mais comuns? É não mencionando a série temporal RR, não mencionando isso. Então, afirmar que métodos não lineares substituem o uso de métodos lineares, isso aqui eu não posso afirmar isso. A avaliação de períodos curtos da VFC com métodos geométricos, normalmente são métodos que demoram mais tempo para fazer uma coleta, e não descrever o software utilizado. Então aqui eu tenho alguns dos parâmetros que são utilizados tanto do método linear quanto do método não linear, e qual é a região, né, que ele avalia. Então o SD1 e o RM-SSD, o PN50 e o HF estão relacionados com os estímulos voltados para o parasimpático. O SDNN, o LF e o SD2 está relacionado mais com os estímulos de forma global. E tanto o LF, o HF, né, que é essa razão, e o SD2 e o SD1, eles trazem o que? Quanto menor, mais parasimpático. Lembrando que parasimpático está relacionado com um indivíduo mais calmo, né? Não com menos estresse, tá? De uma forma geral, tá, pessoal? Então aqui é uma tabela recortada do Cubius, que é um software utilizado para fazer essa análise, que eu tenho alguns parâmetros aqui, no caso o SD1 e a razão entre o SD2 e o SD1. Então, o SD1 é um índice de registro instantâneo da variabilidade de batimento a batimento e representa a atividade parasimpática, enquanto o SD2 representa a própria variabilidade da frequência cardíaca em registro de longa duração e reflete a variabilidade de uma forma global. Então, o que eu tenho aqui de dados clínicos, né, que índices menores de... O que acontece? Menores valores de SD1, por exemplo, trazendo isso para um contexto de trabalho de campo, por exemplo, quando esses índices menores de SD1 eles são apresentados, por exemplo, em crianças obesas, sugerem que nessas crianças a atividade parasimpática está o quê? Reduzida, está associado aí a risco de mortalidade, né? Risco de desenvolvimento de doenças e outros fatores de risco também. Então, bem interessante esses dados e interpretar esses dados. Certinho, pessoal? Isso aqui é um exemplo simples de como irá aparecer a coleta em alguns aplicativos, em alguns softwares, entre eles o Cubius. Então, de uma forma geral, nós temos que o artigo ele traz diversas recomendações, além de uma lista de verificação sobre o uso e metodologia da coleta e análise da VFC, né? O objetivo é melhorar o relato de resultado das pesquisas e também da avaliação e principalmente da interpretação e intervenção utilizada na VFC. Melhorar o conhecimento específico desta metodologia, que tem se mostrado útil como ferramenta para avaliação clínica e avaliação do efeito de intervenção terapêutica não farmacológica, como, por exemplo, programa de exercício na modulação autonômica cardíaca. Então, nós temos que, de uma forma geral, entender o que? Quanto maior a variabilidade da frequência cardíaca, melhor são os mecanismos de regulação, eles estão normal. Então, o sistema de regulação autônomo se apresenta de uma forma mais normal. Quanto mais vagal, melhor. O que significa isso? Quanto mais o indivíduo apresenta normalidades de forma parasimpática, melhor, porque traz mais condição de calma, mais condição de saúde. E quanto mais variável, melhor. Quanto maior a variabilidade, melhor. Lembrando que no meu slide, na apresentação 1, eu posso ocorrer aquele erro da questão da maior variabilidade, indica saúde, porém, em algumas doenças isso
não é um sinônimo de saúde. Por isso que tem que ser feito essa avaliação, essas recomendações, essa lista de verificação, como ele cita, né, para melhorar o resultado, melhorar o relato dos resultados e a avaliação e intervenção da variabilidade. Então, é um conjunto de normas que você precisa prestar atenção na hora da leitura, da análise do software utilizado, do ambiente de coleta que você vai utilizar, se principalmente esse ambiente é controlado, se entra pessoas não autorizadas, se entram muitas pessoas, se os voluntários ficam conversando, ficam no celular, assistindo televisão, se eles estão deitados, sentados ou em pé, se é após um período de atividade física ou não. Enfim, você precisa ter isso muito bem controlado, né? Não é tão simples, mas você precisa ter muito bem controlado. Uso ou não de medicamentos anteriores à coleta, o uso de bebidas e substâncias que podem fazer uma estimulação da sua frequência cardíaca, isso tem que ser perguntado para o paciente dias antes até da coleta, dependendo de alguns casos, tá? Para que você consiga realmente ter o melhor relato possível dos indivíduos que irão fazer, participar dessa pesquisa, tá bom? Eu sou o Cássio, aqui é o meu e-mail para algumas dúvidas. Muito obrigado.